Salve, salve, gente amiga do futebol, gente amiga da bola. Estamos chegando com mais um programa 7x1, invadindo aí o seu computador, o seu smartphone. E hoje para falar de um tema bastante desagradável. Vamos falar de derrotas, dor de cabeça, é mesmo. Sabe quando você vai ao estádio cheio de expectativa e seu time toma aquela piaba? Putz, é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar literalmente dos resultados que não propriamente foram 7x1, mas que te deixaram de cabeça muito inchada. Vamos começar com nosso time de comentaristas e Léo Santiago. Fala aí, meu amigo. Quais foram os seus problemas, as suas derrotas, as suas principais angústias? Sair do estádio de cabeça quente não é cabeça fervendo por conta do jogo, não é legal, né? Então, eu vou narrar aqui as minhas experiências, né, como torcedor que me marcaram bastante, né? Os meus 7x1. Vou começar por aquele fatídico 3x0 no Santos em cima do Flamengo, no Maracanã, que não foi fácil de esquecer. Em 1995. Fica dando corda, você adora dar corda, né? Muito bom! Meu Deus do céu! Tá sorrindo, né, Gustavo? Aquele jogo foi muito marcante. Eu tinha, na ocasião, 14 anos, e foi uma derrota marcante não pelo placar em si, mas pela forma como aquele time montado, né, chamado Ataque dos Sonhos, que sabe, Romário e Edmundo, tinha outras estrelas lá no elenco, se comportou em campo, né, com muito apático e muita falta de garra, né? E aquilo ali me marcou muito, porque eu me lembro, né, indo para o estádio, meu pai até gostaria, assim, gosta de ver gols, né, daquela vibração, enfim, toda aquela dinâmica que o gol traz, né, no jogo, na partida. E ele até comentou na ocasião que preferia até ver uma derrota com um gol do adversário do que um 0x0. Então, não deu outra, né? Falou aquilo, deu azar, o jogo... o Santos conseguiu dominar o jogo, já no primeiro tempo já liquidou a partida, 3x0. Enfim, aquilo ali marcou, né? E o segundo 7x1 foi contra o Palmeiras do torneio. Só alegria hoje pro pessoal, né? E aí os participantes aqui. Então na Copa do Brasil, o Flamengo perdeu de uma maneira frustrante, tendo formado um primeiro placar no jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil de 1999. Fez 2x1 no Maracanã, no Parque Antártica, né, no antigo Parque Antártica. Chegou a construir 1x0, sempre à frente do placar, e depois que o Euler entrou, né, já, enfim, nos 5 ou 6 minutos finais do jogo, ele incendiou a partida, teve gol impedido do Osés, teve de tudo. E o Palmeiras conseguiu virar, né? Eu não vou dizer que foi justo, porque... Eu não lembro desse impedimento, não, mas tudo bem, né? Rapaz, o cara vem pra cá pra ficar, bajulando o time dos companheiros. Eu nunca vi. Tudo bem, toca o baile. E aí, o meu último 7x1 foi aquele... Acho que foi o mais trágico de todos, foi aquela virada que o do México reverteu o placar agregado. O Flamengo fez uma partida excelente lá no Estádio Azteca, no México, fez aquele placar de 4x2 que deu conforto para o time. O time, no final de semana, ganhou o Campeonato Carioca. No jogo do retorno, segundo jogo, né, da volta, tinha despedido do João Santana, todo aquele clima de festa pela conquista do Campeonato Carioca, mas esqueceram que ainda tinha que jogar contra a América do México, né? E, da mesma forma, entrou de uma maneira muito apática, digamos assim, no chinelinho, no salto alto, e tomou um piagem de 3x0, 3 gols do Cabanha. Aquele jogo eu fiquei de cabeça quente. Falei, não vou mais torcer pro Flamengo. Obviamente que eu continuo torcendo, mas aquele dia foi marcante, doeu muito. Gustavo, quais são os seus 7x1? Diz aí pra gente. Olha, tem alguns 7x1 também por aqui, viu?
ao time mais artilheiro do mundo, mas mesmo assim já Não sofremos tem- algumas derrotas Quem não tem, acachapantes. pelo menos, qual torcedor que não tem pelo menos uma meia dúzia de 7-1 aí na carreira? Mas vamos Pois lá, é, Gustavo. todos temos, né? Cara, e o primeiro foi bastante marcante. É a final do Brasileiro de 95, Santos e Botafogo. O Santos havia perdido o primeiro jogo no Maracanã por 2-1 e precisava de uma vantagem simples para ser campeão, né, aqui em São Paulo. E foi um jogo super polêmico, né? O Santos tinha vantagem do empate. Então o jogo começou com um gol impedido, meio metro de impedimento do Túlio Maravilha, que só o Márcio Rezende de Freitas não viu, cara. O cara só sabe reclamar, só sabe falar de impedimento, tá louco. Até um recém-nascido reconheceria aquele impedimento. Mas tudo bem, Pois é, enfim, cara. faz parte. Vida que segue, né? E aí eu, né, me preparando para falar disso aí, eu fui pesquisar também um pouquinho sobre esse jogo e eu achei uma entrevista do Márcio Rezende, né, lá no Globo Esporte, e ele comentando, né, como que foi, né, como que se procedeu a sucessão de erros naquele jogo. Chegou no intervalo da partida e o Narciso foi lá comentar com ele, pô, meu, tava muito impedido, cara, foi um erro não sei o quê, grosseiro e tal, e o Márcio Rezende viu que o Bandeira ficou branco. Né? Ou seja, já entregou ali. E aí, Santos vai lá, consegue o empate, num gol polêmico também. O Marcos Adriano entrou pela direita da área, escorregou e acabou levando a bola com o braço esquerdo. E o Bandeira deu gol. Né? O juiz, o Márcio Rezende, deu gol, beleza, começou o jogo, mas já foi alertado de que foi um erro, né? E aí, finalzinho do jogo, uma falta ali do lado esquerdo da área do Botafogo. O Marcelo Passos, se eu não me engano, foi ele que fez a cobrança, cobrou no meio da área. E o Camanducaia fez o gol que seria do título. E um gol super legal, estava tudo certinho. E aí o Márcio Rezende pensou, pô, meu, esse cara já errou 2 vezes, agora... E o Bandeira, ele deu gol. Ele falou, meu, esse cara agora vai errar de novo a terceira. Deu um impedimento, anulou o único gol que seria legítimo e daria o título pro Santos. Ou seja, o gol que valia mesmo, ele anulou, né? Exatamente. A hora que ele chamou a responsa para ele anulou o gol do Santos, cara. E aquilo me deu uma raiva tão grande. Eu tinha 11 anos. E, enfim, né? Vida que segue. Mas o Márcio Rezende... E na condição de garoto, isso dói ainda mais. Fica ali remoendo, né? Remoendo. Exatamente. Impressionante. E o Santos em 95 tinha tinha um time espetacular. E naquela época, cara, lembrando que só quem ia para a Libertadores era o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ou seja, o Santos perdeu a possibilidade de ter disputado a Libertadores em 96 e com um time bom, com um time que poderia ser considerado entre os favoritos daquela edição da Libertadores. Né? Claro, enfim, claro. Poderia ter mudado a história do Santos. Né? Mas, enfim. E o Márcio Rezende dá gancho, né, para o meu segundo 7-1 negativo. Né, que, pulando para o Campeonato Brasileiro de 2005, 10 anos depois, onde ele também decidiu naquele fatídico jogo do Corinthians com o Inter, super polêmico. E foi um campeonato recheado de polêmicas, mas que vale um programa à parte, né? E o meu segundo 7-1 foi exatamente o 7-1 que o Corinthians aplicou no Santos. Um jogo absurdo, cara. O Corinthians não era tão melhor do que o Santos e o Santos não era tão pior do que o Corinthians assim, para um resultado, sabe, tão elástico daquele jeito. Opa, peraí que eu tenho uma visita aqui no vídeo. Opa! Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para continuar a história, né? Dá oi para todo mundo, Rafinha. Rafa. Rafinha, seja bem-vindo ao programa. Sempre. Mas, enfim, né? Eu cheguei... tem uma narrativa, né, desse 7-1 que é bastante curiosa. O Santos vinha sendo treinado pelo Alexandre Galo. E, em termos de desempenho no campeonato, o time vinha bem. Só que o futebol apresentado não era tão bom, não era bonito de ver. E era o que o torcedor do Santos esperava, né? O santista sempre quer ver um time ofensivo, fazedor de gols, com bons jogadores habilidosos, e não era o caso, né? Apesar dos bons resultados, o time não estava encantando, não estava enchendo os olhos.
E foi demitido o Galo, que era amigo de todo mundo. Os jogadores amavam ele. O Santos contratou o Nelsinho Batista, que você pode falar que não é o Pepe Guardiola, não é o Jürgen Klopp, mas é um treinador que vai, no mínimo, mediano, vai de mediano para bom. Ele tem conquistas importantes na história dele. É um cara que merece respeito, né? Mesmo que não tenha nenhum trabalho assim espetacular. E o time não abraçou ele. Não porque era o Nelsinho, mas acho que pela saída do Galo. Foi até uma coisa que eu conversei já com outros cientistas, com pessoas que estavam dentro do Santos naquele momento. Clima de vestiário mesmo, né? Exatamente. E o Santos começou a desandar naquele campeonato, assim, começou a perder jogos, empatar, né? E aí chegou naquele jogo, eu nunca vi uma postura de um time como naquele jogo, a forma como o time jogou. Foi uma coisa assim surreal, tanto que na temporada seguinte, de 2006, não ficou ninguém. Todo mundo que esteve em campo naquela partida, com exceção do Geilson, que fez o gol, todos foram embora. Ou porque foram vendidos, negociados, mas o Santos se livrou de todo mundo. Enfim, partindo para o meu terceiro 7-1, eu queria citar os 2 jogos contra o Barcelona. Eita! Tristeza. Só o detalhe desses 2 jogos aí é o saldo de gols, né? E a vitória do extremamente favorável, né? Exatamente, né? Na final do Mundial 4-0 e depois no troféu Juan Gamper 8-0. Só que no 7-0, aliás, no 4-0 da final do Mundial, eu vi uma entrevista com o Edu Dracena essa semana e ele revelando o seguinte, depois que o Santos ganhou a Taça Libertadores, né, no meio daquele ano, até disputou todo o Brasileiro, até o Mundial, o Muricy Ramalho, que era o técnico do Santos, ele não treinou mais tática com o time. Dava treinamentos, mas não dava mais ensinamento tático. E era visível, o Santos vinha jogando feio. Apesar dos bons jogadores que tinha, o pessoal chamava de Muricy Ball. É a fase que sempre quando ele começa a desandar nos times, né, fosse no Palmeiras, no São Paulo, por onde ele passou, onde começou a desandar, o pessoal apelidou de Muricy Ball, que era o futebol feio dele. Apesar o chuveirinho. Exatamente. Da rapidíssima passagem dele no Flamengo, aqui foi horrível mesmo. E aí, ninguém sente saudade. O Santos sempre jogou naquela época no 4-4-2, né? Era um meio-campo mais ou menos com o Arouca, Henrique, Elano e Paulo Henrique Ganso. E na final do Mundial, o que ele fez? Meteu 3 zagueiros que nunca treinou, nem na véspera, não treinou com 3 zagueiros, tirou o Elano e botou 3 zagueiros. Na semifinal, o Santos já tinha jogado com 3 zagueiros, né? O Edu Dracena, o Bruno, esqueci o nome dele agora, que estava lá no Cruzeiro um tempo atrás, e o Durval, só que o Durval jogou de lateral esquerdo na semifinal. Então não eram 3 zagueiros exatamente. E aí ele sacou o Elano para botar o Léo. Ou seja, ficou o time lá atrás, o Arouca com o Henrique perdidaços, né, em campo, porque eles tinham um ímpeto muito grande para segurar do ataque do meio-campo do Barcelona e não tinham força mais para jogar, para avançar. O Ganso, você pode até alegar que é um bom jogador, mas ele nunca foi um cara de marcação. E a bola, então, enfim, o Santos tomou um vareio histórico. E justamente, cara, o Pepe Guardiola relata no livro dele que a final contra o Santos foi o ápice do Barcelona. O Barcelona nunca viu o Barcelona jogar tão bem. Juntou a pior atuação do Santos com a melhor do Barcelona. Né? Exatamente, cara. O Barcelona abraça o travesseiro e tenta dormir, meu amigo. Aqueles 4 foi pouco, viu? E depois ali parecia que ia virar 4 e acabar 8. E depois os 8-0 no Juan Gamper, cara, mesmo se reconhecendo que o Barcelona tinha um time melhor, um técnico muito melhor do que o Claudinei, que ele já era na época, ainda assim, não era um resultado para 8-0. E, cara, eu fiquei tão bravo, eu roguei algumas pragas naquela volta do time no Brasil, viu? Não faça isso. Mas, enfim.
Só um Coisa segundo. de torcedor, obviamente, sem desejar tragédia. E você aí, torcedor, tá gostando desse papo? Tá, tem costa larga aí para poder admitir suas derrotas e as derrotas do seu time, ó. Vamos lá, Comenta. se inscreve aí no canal, comenta, dá essa força aí pra gente. E vem bater. Em breve você tá batendo papo com a gente aqui, pode ficar tranquilo. Olha, Renatão, eu já chorei muito agora, né? Chorei, aliás, ri para não chorar, só que agora eu quero dar risada do Vitor. Olha lá, ele também tá rindo. Já, Vitor, você vai contar alguma história do Guarani, Vitor? Os Vitor? golpes. Ei, Vitor, vai contar alguma história do Guarani? Que Guarani? Quem perde para Guarani não é o Palmeiras, não. Quem perde para Guarani é o do outro lado da cidade. Ô, Marquinhos, começou o bullying. Se tem alguém que tem história ruim, é palmeirense que viveu no começo dos anos 2000. É o que o povo fala. Se você foi palmeirense e sobreviveu de 2001 a 2013, não pega mais coronavírus, porque ninguém pode ser castigado 2 vezes. Porra, olha que mensagem bacana. Vamos torcer pro coronavírus, então, olhar pro símbolo do Palmeiras e falar, vou embora. Mas vamos... Assim, de jogos que foram a tragédia, assim, tem aquela sequência de, pelo menos uma por ano, tinha as goleadas históricas, né? Os 6-0 do Goiás, 6-2 do Mirassol, 4-1 do Água Santa. Mas, assim, os 3 piores que eu vivenciei... Aliás, essa água não foi santa nada para vocês, né? Nem um pouco. De santa não teve nada essa água. Mas vamos lá. O primeiro que eu lembro foi um jogo que eu lembro muito pouco do jogo em si. Porque, assim, eu era jovem não, né? Eu era criança, tinha de 6 para 7 anos, que foi a final de 2000 contra o Vasco, 4-3. Eita! E você entrou em campo, Vitão? Você entrou em campo com o time ou não? Um dos jogos mais marcantes que eu já vi que não envolvesse meu time. Pois é. Então, você entrou em campo? Eu acho que eu entrei. Não lembro. Talvez. Quem, hein? O Marcos? Olha. Sei lá. Eu sei que naquele dia, assim, do jogo em si eu lembro muito pouco, mas uma coisa que me marcou muito foi quando deu o intervalo do jogo, o Palmeiras ganhando de 3-0, meu pai virando para mim, dando um tapinha nas costas assim, falando parabéns, hein, vai ver o Palmeiras campeão pela primeira vez. Eita, a partir dali... secou. Teu pai te deve essa, hein? Teu pai te deve essa. E aquele dia me marcou muito, porque além desse fato, no segundo tempo aconteceu tudo aquilo, e eu lembro da saída do estádio, a gente tinha aquele corredor do estádio do Palmeiras, e eu lembro de todo mundo saindo, chorando muito, assim, aquilo me marcou. O segundo fato foi em 2012, o Palmeiras tinha um time horrível, acho que inclusive pior do que o que caiu em 2002. Não sei que milagre que o Filipão conseguiu fazer para ganhar aquela Copa do Brasil em 2012. E, enfim, mais no Campeonato Brasileiro, tudo dando errado. Dia 15 de novembro, feriado, meu aniversário, juntei um pessoal, fui viajar para a praia. Sexta, dia 16, sábado, dia 17, domingo, dia 18 de novembro de 2012, Palmeiras e Flamengo. Wagner Love resolveu fazer valer a lei do ex. E fui rebaixado no final de semana do meu aniversário. Eita! Mais um dia complicado. E eu acho que para fechar, pior jogo que eu estive presente, assim, que eu me lembro, foi final do Campeonato Paulista, 2018, Palmeiras e Corinthians. Primeiro jogo em Itaquera, Palmeiras ganhou de 1-0, gol do Borja. Então, assim, já estava aquele clima de ganhar o primeiro jogo, não é possível que vai dar errado o segundo em casa. E aí aquele clima de festa, chegamos, o jogo era às 4, a gente chegou na rua do estádio meio-dia, começa a fazer churrasco, comemoração, rojão, clima de praticamente campeão. A gente entra para o jogo faltando 15 minutos, entra no estádio, começa a cantar o hino, o jogo começa, bandeirão abaixa. Na hora que o bandeirão sobe, 1 minuto e meio de jogo, eu nunca vou esquecer que a hora que o bandeirão subiu, a primeira cena que eu vejo é o Rodriguinho correndo pro banco para comemorar. E não entendeu nada. Olha,
A hora que você estiver no estádio que desceu o bandeirão, você já fala, sobe isso aí, pelo amor de Deus. Mas isso é trauma até hoje. Até hoje o bandeirão desce, na hora que ele sobe, que a gente viu que nada aconteceu, todo mundo olha e fala, ufa. Que alívio, né? Vitor, você tem que ir mais jogos contra o Santos, tá? Cara, ele tem que ir mais jogos ou tem que pedir para não desenrolarem lá a bandeira? Ele tem que ir mais jogos contra o Santos embaixo do bandeirão, cara. Não, deixa quieto ela aí. Aquele dia jogou com 1 minuto e meio de jogo. A partir daí, Palmeiras 80% de posse de bola, não consegue fazer o gol. Segundo tempo, pênalti. Aí, putz, pênalti pro Palmeiras, 1-1 era nosso. Aquele sensação de alívio, Dudu pronto para bater. Aí deu aquela polêmica lá uns dizem que teve interferência externa, outros dizem que não. O juiz mandou voltar o pênalti. Voltar não, né? Anulou o pênalti. Perdemos de 1-0, foi para os pênaltis. Aí o Cássio pegou o pênalti do Dudu, do Lucas Lima. A partir daí. Eita, aí desandou a maionese toda, né? E se como se não bastasse ainda, para voltar para casa perdendo um campeonato já é complicado. Perdendo um campeonato com o Corinthians ganhando um campeonato, para quem mora em São Paulo sabe que é insuportável. A torcida do Corinthians vai ver isso aqui, ó, vai ficar de olho em você. Não é mole não, meu amigo. Vamos que vamos. E aí, eu posso falar, já que ninguém quer saber minha história, Tá bom, Luiz, a gente quer muito saber a sua história. Conta pra gente, Luiz Fernando Seco! Deve contar. Olha o que... Eu acho que o Vitor ficou até sem... Eu fico impressionado como é que o cidadão carente se manifesta no programa. Mas tudo bem, Vamos lá, meu filho. Vamos ouvir as suas histórias sim, até porque tem torcedor são paulino que assiste o nosso programa e, de repente, ele pode se identificar com as suas histórias. Mas não precisa dar estilique, não. Vamos lá, fala. Primeiro, eu não dei estilique. Segundo, a questão é que o Vitor ficou emocionado aí de pensar na derrota e ficou calado, né? Fez aquele minuto de silêncio. E aí eu entrei, para não ficar mal. Bom, vamos falar das derrotas do São Paulo. Putz, derrota do São Paulo é uma coisa que faz tempo que a gente não consegue ver, né? É um time que vem ganhando vários campeonatos. Falou vem pras cabeças esse ano. Menos no Allianz Parque, né? Lá tem derrota pra caramba. O campeão voltou com todas as forças. Nossa! É o time que aparece toda semana na televisão, aí na retrospectiva dos melhores jogos. Então não vou nem falar muita coisa, né? Mas vamos lembrar de 2 derrotas aí. 2 ou 3 derrotas que eu vi, que foram mais complicadas, né? A primeira, 2014, terceira fase da Copa do Brasil. Vamos nós para Bragança Paulista jogar com o Bragantino e vamos lá e ganhamos o jogo de ida por 2-1. Na volta, aquela brincadeira, né? Ganhou lá, aqui o jogo vai ser moleza. Tomamos uma piaba de 3-1 e fomos eliminados. Horrorosa, né? Horrorosa. Foi lamentável essa história. A segunda derrota que eu lembro foi a gente foi jogar jogo de ida na Argentina contra o Vélez pela Libertadores de 94. Perdemos por 1-0. Aí aquela velha máxima, né? Olha, aqui a gente reverte, a gente ensaca e tudo mais, e a torcida foi em massa para o Morumbi. Chegamos lá, ganhamos o jogo de 1-0 no Morumbi. Cabia mais, mas não sei o que aconteceu com o time. E foi para os pênaltis. E é aquela coisa muito louca que você fala assim, como é que vai perder nos pênaltis dentro de casa? E perdemos também de 3-2. Não, 5-3. 5-3 os pênaltis, dentro do Morumbi lotado, e ver aquela gringaiada feliz. Foi um dia para sair do estádio daquele jeito, né? Agora, outras 2 derrotas aí que eu posso falar rapidamente, não vou nem citar muito, né? Foram as derrotas que a gente tem sofrido com o Palmeiras.
São derrotas ruins, né? Essas de 4 aí que a gente tem tomado do Palmeiras. Mais um aí, exaltando o companheiro. Tem que exaltar. Mas parece que o jogo virou mesmo, porque assim, nos anos 2000 ali, a gente tinha sempre de 4 ganhar de São Paulo. E agora parece que virou. Virou. E aquela derrota lá na arena do Corinthians pro Corinthians, né? Que a gente tomou 6 gols naquele jogo, parecia Brasil. Aquele jogo parecia Brasil e Alemanha, realmente. Porque o time desandou. O Gustavo falou aquele aí né? Rolou a bola, gol do Corinthians. Cobrou a falta, gol do Corinthians. Gol do Corinthians, Foi igualzinho, assim. A gente fica pensando como o atleta profissional, principalmente futebol, porque eu não vejo isso em vários outros esportes, mas como eles tomam um gol e se abatem de uma maneira que perde o rumo e aí o negócio desanda, que é uma beleza, né? Mas, estamos aí. Renatão, agora a bola com você. Já que o São Paulo não perde muito, a gente só tem essas historinhas poucas. Não, Luiz, antes de passar a bola pro Renato, Luiz, você não vai comentar aquela derrota do São Paulo pro Vasco? Olha que nem são vascaíno, hein? Em São Januário, acho que foi 7-1, cara. Nos anos 2000, com o Kaká em campo. Ele já chegou, ele já deu chilique, ele já falou de derrota e você ainda está provocando. Não, chilique eu não dou. Chilique eu não dou. Essa derrota pro Vasco, eu acho que foi uma derrota, mas assim, eu acho que não foi tão marcante quanto essas duas que eu falei. Porque assim, final de ele ser eliminado da Copa do Brasil, que a gente tem dificuldade nessa Copa do Brasil. É uma história de São Paulo. E perder a Libertadores dentro de casa, isso é lamentável. Eu sei. Né? Imagina. Eu não vou dar bola pro Vasco, meu time nunca passou por... eu nem sou vascaíno, mas assim, eu nem vou dar essa bola pro Vasco, não. Não. Acho que tá fazendo... Acho que a tua esposa é vascaína e você tá fazendo média com ela. Não provoca que ele acusa o golpe. E antes de mais nada, eu queria... Não provoca. Isso vai longe. E antes de mais nada, eu queria deixar um grande abraço para o nosso internauta José Alencar Marcon, que fez aniversário ontem. Queremos deixar o nosso abraço para ele. Feliz aniversário, Marcon! Valeu! Muito bom! Muito bom. Palmeirense, por sinal, viu? Diga-se de passagem. Palmeirense, pior que esse cara é. Muito bom. Conta aí. Muito bom. Você teve piaba, Renato? Eu para fazer esse programa, rapaz, eu elenquei aqui 7 placares bizarros. 7 que eu presenciei no Maracanã. Tem 2 derrotas que já foram faladas, que foram citadas aí, que eu não estava no estádio e eu considero extremamente vexatórias com respeito a todo e qualquer clube que venha jogar com o Flamengo no Maracanã. Que foi o 3-0 do Cabanhas e a final da Copa do Brasil para o Santo André. Então, doeram mesmo. Vexatórios. Mas os meus não são todos desses resultados que eu elenquei aqui, nem todos são derrotas, mas eles são muito amargos. O primeiro que eu vou listar é talvez a pior sensação que o torcedor possa ter quando ele vai ao estádio. É ele ver seu time ganhar e não levar. E foi a final da Supercopa de 95. Flamengo Independente. Para mim foi o pior de todos. Você cheio de esperança, você via que o time poderia ter rendido mais e não rolou. Foi 1-0, o Flamengo precisava de 2-0 para igualar e acabou não rolando. O segundo resultado patético, e aí cabe ressaltar, é o 3-2 para o Fluminense, na final também de 95, o famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. E o detalhe é que nesse Campeonato Carioca, o Flamengo e o Fluminense se enfrentaram, eu acho que 3 ou 4 vezes, e o Flamengo não ganhou nenhum jogo. Então, assim, aquilo ali foi ridículo. Culminando com não podia deixar de ser com a barrigada.
Flamengo 2, Portuguesa de São Paulo aí, Portuguesa de Esporte 3. Kleber Leite tinha prometido devolver o dinheiro do ingresso se o Flamengo perdesse. Pois é. O que aconteceu? Devolveu. Que ano que foi isso, Renatão? Ó, Foi 97, né? eu acho que foi 97 e 98, alguma coisa assim. Isso mesmo. Foi um resultado bizarro. E aí, Você pegou dinheiro e fez um churrasquinho? Não fiz nada. Você acha que eu ia perder meu tempo voltando lá no Maracanã para pegar o dinheiro? Já estava na pau da vida. Tá louco. Mas, enfim, tem 2 empates em 2-2 que são muito amargos também para o torcedor do Flamengo. Eu presenciei os dois, Flamengo e Santos, e Flamengo e Grêmio. Flamengo e Santos, torneio Rio São Paulo. Bobão. Vai rindo, né? Tá bom, tudo bem. Eles gostam de puxar o saco do Santos aí, tá louco, hein? E Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil. E outros 2 resultados horrorosos que eu tive o desprazer de presenciar foram 2 piabas, não vou nem falar. Uma de 3-0 para o Santos. De novo. Freguês agora, Renatão? Fazer o quê? Agora E esse tem um detalhe. O Washington Rodrigues, o Apolim, grande Apolim, era o técnico do Flamengo nessa época. Rapaz, eu fui de geral nesse jogo. O que tinha que dar errado, deu errado, enfim. E agora, o mais engraçado é que esse jogo serviu de base para uma matéria do Fantástico, que era próximo da semana do centenário do Flamengo. E a torcida protestou, eu xinguei todo mundo. Apolinho, pelo amor de Deus, me perdoe, você vai ter acesso a esse programa aqui, eu estou te pedindo perdão hoje. E o seguinte, matéria do Fantástico, todo mundo vendo aquela coisa, o Flamengo numa má fase, não sei o quê. Resumo da ópera. No dia seguinte, na segunda-feira, eu estou passeando, estou indo comprar pão, fazendo as coisas, estou encontrando meus amigos do condomínio, todo mundo né? No Fantástico, né? Sem saber nada. E aí encontrava outro, te vi no Fantástico ontem. Falei, eu? Tá aí, o que eu estava fazendo? Estava no Maracanã, lá xingando. Falei, eu não estou sabendo de nada. Na faculdade virei pauta. Todo mundo, você é do Flamengo, não sei o quê. Resumo da história. Esses anos todos, até hoje, eu não vi a matéria. Eu apareci, todo mundo disse que eu estava lá xingando, bradando, enfim, até hoje nunca vi a matéria. Então, Poxa vida, vamos fazer um alerta, então. De repente tem alguém da Globo ali assistindo a gente. Manda esse vídeo pro Renatão, manda aí, porque de repente tá no Globoplay. Manda aí pro Renato. Centenário do Flamengo. A gente coloca aqui no canal também esse vídeo. Ótimo. E a última também foi um 3-0, mas pro Atlético Mineiro, que foi também uma derrota horrorosa. Enfim, só são esses meus 7 placares bizarros eu estando no Maracanã. Então, olha só. Posso fazer uma pergunta rápida só para os 2 flamenguistas do grupo? Pode, claro. Manda. Essa final do Mundial desse ano com o Liverpool foi uma derrota que, assim, era esperado ou vocês realmente ficaram putos? Eu fiquei chateado, porque eu achei que tinha condições de vencer. Não, você fica triste, mas eu não consigo ficar tão puto quando eu fiquei nesses outros jogos. Jogou de igual para igual. Tem de levar em consideração. Eu acho que aquele jogo foi exatamente igual para igual. Podia ganhar como perder. E você leva em consideração o poderio de uma equipe europeia que realmente é a melhor do mundo na atualidade. Ou era a melhor do mundo até... E perdeu para o grande São Paulo. Você fica triste. Vai passar esse final de semana a vitória de São Paulo contra eles. Campeão mundial. Brincadeiras à parte, cara. Se o Santos for disputar para o ímpar, Joaquim Pô, e perdeu, eu vou ficar bravo. Sabe? Vestiu a camisa do Santos, tem que ganhar. Eu acho que esse é o mesmo sentimento dos meus amigos aqui, né? Exatamente. Eu tenho plena consciência que eu vou torcer para o meu time ganhar. Agora, eu também não posso esconder que existe, principalmente entre clubes europeus, uma diferença. E aí cabe relativizar um pouco aí o sentimento desse jogo. Agora, antes da gente terminar o programa, a gente gostaria de contar uma historinha bacana que o nosso amigo Vitor tem aí,
Boa. Putz, que também é de uma derrota, né, cara? Mas pelo menos Foi. o contexto é bem legal, né? Foi. Vamos lá, manda aí. Campeonato Brasileiro 2019, ano passado, já tinha desandado tudo, Felipão já tinha caído, Mano Menezes assumido, mas não tinha conseguido ajeitar as coisas. Se eu não me engano, acho que era a penúltima rodada do campeonato, né? Último jogo em casa, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo já era campeão. E, enfim, como eu disse que a gente fez na final de 2018 do Campeonato Paulista, eu e o pessoal, os amigos meus que a gente vai para os jogos juntos, em jogos especiais, assim, a gente sempre faz churrasco pré-jogo, né? Nesse dia tava todo mundo puto, falando, a gente sempre faz churrasco para comemorar, esse a gente vai fazer para xingar. Não, que isso? Por que puto? Por que puto? Vocês já tinham derrubado um técnico nosso, derrubou outro nesse dia. Porra, tá bom pra você. 2-0, foi 2-0 o jogo. Fizemos um grande favor, ó. Fizemos um grande favor. Talvez o destino do Palmeiras pudesse ter sido muito pior se continuasse com o Filipão lá atrás. Mas vamos que vamos. Aí, enfim, churrasco rolando, hora de entrar pro jogo. Uma das pessoas que ia com a gente acabou não indo. Ligou, falou que não ia poder ir, a gente tinha ingresso sobrando. Enfim, indo em direção ao estádio, paramos num bar pro pessoal ir no banheiro. Tinha um rapaz deitado na mesa, com a camiseta do Palmeiras, um verde que era escuro, mas já estava verde água, de tão furrada que ela estava a camiseta. E dormindo na mesa, com o copinho americano de pinga na metade, assim. Um olhou para a cara do outro, falando, vamos. Deram um tapa na mesa. Acorda! O rapaz deu um pulo, assim, que ele não entendeu nada que estava acontecendo. Sacana. Pô, sacanearam o pobre coitado do biriteiro, hein? Pô. Pois é. Olhamos para a cara dele e falamos, vamos, olha a hora, tá na hora de entrar no jogo. Ele falou, não vou entrar não tem ingresso, nunca entrei. Eu falei, então tá bom, então é hoje que você vai entrar. Vamos? Ele já olhou assim com aquela cara de não é piada, cadê a câmera? E falou, não, é sério, vamos lá. Maneiro, legal. Aí, enfim, fomos até o estádio, ele perguntando se era verdade mesmo ou não, chegamos na catraca, passamos o ingresso, na hora que ele entrou, ele até se emocionou, subiu. O nome dele era Daniel. Bacana, boa ação aí, ó. Quem tiver uma história boa dessa aí de dar um ingresso para quem não pode ir, pô, tem dificuldade, pô, legal, bacana, gostei da atitude. Vitão, foi bem legal. Oi. Então, a primeira coisa que ele gritou, eu sei a primeira coisa que ele gritou. Mengo! O placar pouco importa. O que valeu nesse caso aí foi a ação. Muito, muito bacana, muito legal. Foi, conheceu o estádio. Legal. Parabéns, pessoal. Parabéns pela iniciativa. Estamos chegando ao final de mais um programa aqui, 7-1. Vai, ó. Vamos lá. Todo mundo. Isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, marca o sino para receber as notificações. Vamos lá, ó. Deixa o joinha. Faça como o José marcou. Gente aí. Faça como o José Alencar marcou. Se inscreve aí no programa. É isso aí. Vamos que vamos. E semana que vem a gente está de volta com mais um tema legal. A Rafinha voltou. Tchau, pessoal. Rafa. Tchau, manda um beijo. Tchau. Beijo da Rafa. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Abraço.